dia, boa tarde, boa noite, beleza? Fazendo um caminho um pouquinho diferente hoje aqui para fugir do trânsito. E no dia seguinte, mais uma oficina de IA para apoio aos estudos. Hoje tem outra. E eu estou testando bastante as diferenças entre as questões que os cursos de centros distintos têm, né? Já fiz um mais geralzão no campus de Goiabeiras, que é o maior campus aqui da UFES. Ontem foi no campus da área da saúde, ficar atrás do hospital universitário, assim. É sempre legal ir lá, porque a gente esquece que a universidade tem um hospital, né? Tem o Instituto de Odontologia, tem um monte de ambulatórios ali, enfim. Para quem é extensionista, a ideia do hospital é sempre forte, né? Eu tenho uma ideia muito velha, muito antiga, assim, de que cada curso deveria ter seu hospital, né? Seu respectivo hospital na sua área, assim. O que é o hospital? Um curso de design, sabe? Como é que você tem uma integração com a comunidade, com as políticas públicas de maneira tão forte? Você tem um instituto de odontologia, uma clínica escola, um monte de coisa legal ali. Eu fico pensando como é que outros cursos poderiam ter isso, mas enfim. Conversa para outro vídeo. Beleza, se chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo. Eu sou professor do curso de design aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou designer, doutor em psicologia. Esse canal aqui é definido pela gravação de vídeos no trajeto de casa do trabalho. Trajetinho aí de 2 décadas. Estou em sala de aula há 21 anos. É muito tempo, né? Tá doido. Mas ainda falta muito. Então assim, são 21, mas tem mais uns 10, 15 aí no mínimo. E aí a história desse canal aqui é botar a câmera aqui, botar pra gravar, não editar, não fazer pós-produção, só aquela capinha com um títulozinho clickbait no YouTube. Que não é bem isso, né? Porque meus títulos funcionam muito mal, quase ninguém usa isso como forma pra ver o que eu tô fazendo. Mas aí são conversas sobre psicologia, design e computação, design, psicologia, design, computação e psicologia, sei lá, tudo misturado. Coisas que me interessam, coisas que eu dou aula. E aí nesse meio de campo tem um monte de coisa, tem questões de projeto, tem discussões sobre IA. E hoje eu vou falar uma coisa que eu falo pouco, assim, deveria falar mais, porque eu tenho muito interesse pessoal e é uma das coisas que mais me tira o sono, que são questões sobre educação, assim, especialmente sobre a dificuldade que os estudantes têm para estudar. Então esse vídeo é sobre isso. Fica aí, talvez o trânsito tá tranquilo, parece que não tanto. Enfim, o ponto mais crítico aqui do meu trânsito é sempre a ponte. A ponte parece estar andando bem, então talvez seja um vídeo de 20 minutos, de 30, quem sabe um pouco mais. E eu vou aproveitar para poder pegar umas coisas que apareceram ontem na oficina, né, de IA. Que, diga-se de passagem, não é uma oficina de IA sobre produtividade com IA, como ser produtivo, como fazer mais coisas, não é sobre isso. Eu tenho tentado trabalhar com eles habilidades de estudo, questões como a IA podem apoiar os estudos deles, porque, enfim, é isso, né? Essa vida maluca, com um monte de dificuldade que as pessoas têm, de formação mesmo, de sustentar a atenção, de conseguir ler um texto longo, de poder ter multimodalidades, né? De material para poder estudar o mesmo assunto. A gente nunca teve um momento tão rico na história em termos de produção de conhecimento, e nunca foram tão complexas as necessidades das pessoas para poderem acessar esses conhecimentos, darem conta deles, porque é muito, você fica afogado por um lado, por outro tem aquela questão do julgamento da qualidade, que é muito difícil você verificar as fontes e tal. Por outro, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado com coisas que tiram o nosso foco, né? Eu até descobri recentemente o trabalho de uma psicóloga nos Estados Unidos, eu acho que ela é da Universidade da Pensilvânia. Posso estar completamente errado aqui, gente. Hoje é quarta-feira de uma semana que pauleira antes do recesso começar, então já estou meio funcionando ao contrário. Mas enfim, vou colocar aqui na descrição do vídeo como de costume. Ela tem que num livro que se chama acho que é Grit, que eu acho que foi traduzido em português como garra, uma coisa assim. Ela estuda basicamente o que mantém as pessoas engajadas a fazer o que elas estão fazendo, assim, sabe? Focadas ali, persistindo, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui em vídeos no canal, que eu falo sobre as questões contemporâneas de você ser designer e tal, que envolve um pouco isso, porque qual que é o grande lance da educação, assim?
A gente vem de uma crise no sistema educacional que leva os meus queridos fátios, que eu chamo como os meus irmãos, vecinos aqui latino-americanos, gostam de chamar essa galera que tem essas ideias meio reacionárias, né? De fátios, às vezes são recontra fátios, são muito fátios, sabe? Então, que fica aí o que é a história, o que significa isso. E são pessoas que dizem que o sistema educacional está falido porque ele é ideologicamente contaminado, que ele é doutrinador e tal, não sei o quê. E aí eu tenho um texto famoso que já deu muito BO pra mim assim no Medium, que saiu um artigo de um camarada que nunca botou o pé na sala de aula, provavelmente, né? E se botou, ele botou o pé na sala de aula errado. Ou ele foi ser palestrante durante 40 minutos numa sala de aula. Não tem a menor noção sobre educação, não sabe nada de educação, nunca lidou com as tretas, os dilemas enormes de educação. E que esse cara dizia num texto da Veja, se eu não me engano, e eu coloco nos comentários, na descrição desse vídeo aqui também, que o problema da educação brasileira é que ela era construtivista demais, era piagetiana demais. E eu sou um piagetiano de espírito, né? Apesar de ser um pouco mais encarnado, né? Tenho questões mais ligadas, um pouco mais radicalizadas em relação ao papel do corpo na cognição que o Piaget, apesar dele ser muito preocupado com isso, mas eu, quer dizer, já me identifiquei com ideias que são posteriores a dele, influenciadas por ele, mas posteriores a dele. Que seria um espetáculo, a gente estaria na Finlândia se a educação brasileira fosse piagetiana, entendeu? Ou eventualmente eles também acusam o Vygotsky, que também a gente estaria, aí sim, sendo bem mais preciso, né? Que o Vygotsky é muito forte na epistemologia educacional finlandesa, por conta da proximidade difícil, né, com a Rússia. Temos um vizinho gigantesco e um pouco belicoso ali, né, fazendo fronteira com a Finlândia. Houve uma importação das ideias do Vygotsky talvez mais cedo lá do que em outros países, assim, tipo de língua inglesa, né. E a Finlândia tem, todo mundo fala, nossa, a Finlândia é isso, a Finlândia é aquilo, a Finlândia não pisa, a Finlândia não sei aonde. Cara, a Finlândia é Vygotsky. Inclusive o Vygotsky, as ideias que foram desenvolvidas depois, os seguidores do Vygotsky, elas também são basicamente trabalhadas por pesquisadores finlandeses, né? Enfim, a Escandinávia tem uma visão de educação muito interessante, né? Com o Sloyd e tal, o Sloyd é uma coisa do você recuperar o fazer da mão, né? Você vai ter o Johanni Palasma, que é um arquiteto que fala que as mãos, o corpo, né, de maneira geral, mas as mãos têm um papel importantíssimo na habilidade de projeto, não só a visão, né, a restringir o pensamento do arquiteto ao visual é uma perda da capacidade expressiva e construtiva e projetual do arquiteto. Então a Escandinávia é um negócio meio fora, assim, né? Vamos deixar pra lá, não vou entrar nesse mérito, vamos nos manter ao argumento de que, o argumento enlouquecido, ensandecido, de que o Brasil tem os planos de educação brasileiras, porque nós somos muito construtivistas. Nós temos uma educação muito fortemente conteudista, muito orientada a entupir a cabeça do menino de conhecimento. Eu estudei escolas muito boas a minha vida inteira, particulares, e mesmo nessas escolas a preparação era sempre para esse exame no final do corredor, né? Na época vestibular, hoje o Enem. O Enem mexeu nisso um pouco, porque ele tem uma coisa que força as bases dessa educação serem mais sólidas do que só você dar técnicas de memorização de conteúdo, né? Que era a musiquinha do cursinho preparatório para o vestibular, que era um negócio... Os showman, né, que fazia aquela aula teatral e tal, para você poder lembrar de alguns aspectos daquele conhecimento, mais pela situação de aprendizagem do que pela sua compreensão em si dos temas, né? Então essa é a educação brasileira, assim. A última coisa que ela é construtivismo. Que é o construtivismo, nós temos algumas escolas no país que seguem um pouco essa lógica. Elas colocam o aprendiz no centro do processo de construção do conhecimento de uma maneira radical, às vezes, de maneira que ele tem que encontrar o caminho para a fórmula, para a prova, para o conceito, meio que manipulando a situação de aprendizagem, atuando sobre ela. Então é muito menos, as coisas são menos dadas
e elas não são construídas, e daí, ora vejam só, construtivismo, né? Nós temos variantes como construcionismo, está mais ligado a essa parte dessa educação baseada no fazer, né? Que tem muita coisa do John Dewey aí, mas também dos Fab Labs, dos Lab Makers, dessa coisa da bricolagem que se faz muito também na educação básica. E você vai ter, obviamente, o construtivismo radical, que é uma parada que vai ser um pouco mais forte na matemática e que vai ser muito mais focada nesse processo de construção do conhecimento integrado, misturado à vida, a visão de mundo, a identidade do sujeito, enfim. E nós não somos assim, infelizmente, nós não somos assim, nossa educação é muito diferente disso. Mas esse vídeo não é sobre reclamar da educação, é sobre as dificuldades que nós temos enquanto vítimas desse sistema, que aí os fátios querem jogar ele fora porque ele é ideológico. E eu fico pensando que ele é ideológico no pior sentido possível, né? Que ele é para formar repetidores e não para formar criadores, né? Então não sei se isso é uma ideologia que é muito diferente da deles. Eles preferem que as pessoas não pensem, né? Eles preferem que as pessoas não problematizem. E não tem nada mais problematizador do que uma educação construtivista, que na base dela está a crítica, né? Então, pera aí. Tocou o telefone, urgência, e aí eu atendo no viva voz do carro e aí atrapalha aqui a gravação. Ok, vamos lá, a gente estava falando dessa história do... Onde eu estava mesmo? Ah, sim, da reclamação de que a nossa educação é desse jeito e o que essa educação conteudista ela tem de consequência para o aprendiz, coitado, que está jogado ali, né? Uma educação que ela tem essa postura mais construtivista, ela deveria apresentar menos problemas para as pessoas lidarem com o novo, assim. Porque a própria situação, problema que se coloca, ela vai explorar caminhos para que o estudante elabore a sua explicação para o que ele está fazendo, os seus conceitos. Então a forma de lidar com essa novidade e com a sua situação de aprendizagem, ela é muito mais fluida, ela respeita mais as questões próprias do aprendiz do que um modelo que você tem que chuchar na cabeça do cara um monte de fórmula, um monte de conteúdo, um monte de fatos, de datas que não são significativas para ele. Então, esse é um ponto assim que a gente poderia dizer que não é menos natural essa exposição sistemática a volumes imensos de conteúdo desconectados da vida da pessoa. É menos natural, é menos convidativo para o aprendiz do que a situação inversa, em que ele seria protagonista, o agente central do processo de introdução, exploração, definição, né, desses conteúdos, assim. Então, o que se fez, dadas essas dificuldades, é criar uma série as pessoas conduziram, né, criaram grupos de pesquisa especializados no fortalecimento dos hábitos de estudo, para pesquisar como é que essas coisas poderiam ser menos, danosas para o aprendiz, menos sofridas. E a gente ao longo do tempo foi coletando uma série de achados, de boas práticas. Tem vários nomes envolvidos nisso aí, né? Eu já sempre falo que o Skinner teve um trabalho importante nessa área, pela via, né, da análise experimental do comportamento, tentando transportar esses achados para as situações de ensino. Mas não só, né? Você tem uma galera diferente que faz isso também em outras abordagens, mesmo entre os piagetianos, né? Entre os neopiagetianos, os construtivistas radicais, os humanistas aí, tem o pessoal da aprendizagem significativa, tem escola, quer dizer, psicologia saco de gatos, tem escola da com pau, né? Você vai ter mais gente que resolver o problema do que soluções para o problema. Mas eu acho ótimo. A diversidade é um barato por isso, né? Você vai ter uma riqueza de pontos de vista sobre o mesmo debate, que inclusive é uma coisa que também incomoda os fátios, né? Eles acham que são sempre dois lados só, e a coisa é muito mais multifacetada, tem muito mais nuances do que isso. E aí o debate deles é muito pobre, né? A educação é ideológica. Não, nós temos várias questões aí.
E como é que chega a IA nessa história, né? Como é que a gente pode, que é o que eu tento fazer nas oficinas, muito devagar, gente, é muito difícil fazer isso. É muita novidade que a IA traz para um conjunto de estudantes que encontraram aos trancos e barrancos seus caminhos para estudar. E aí quando você tenta trabalhar com eles as coisas combinadas, a fragilidade que eles têm do entendimento sobre como eles mesmos funcionam estudando, tem uma coisa muito intuitiva, né? De que eles aprenderam a se virar com isso, e quando você tenta introduzir técnicas que elas tentam fortalecer bons hábitos, você às vezes tem que ensinar eles o hábito primeiro, para depois potencializar o hábito por meio da IA, assim. Então eu acho que eu vou nesse caminho, nesse vídeo aqui, tá? Parece que o trânsito andou, devo ter mais uns 15 minutos no máximo de trânsito aqui. Vou tentar deixar a contribuição nessa linha, tá? Para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu achei importante dizer, assim, é que a gente tem essa coisa uma das que mais se perdeu, né? Assim, talvez a que mais se perdeu, né, nessa história toda da chegada da tecnologia, é que existia na minha época de estudo e até talvez nos primeiros anos meus na universidade, existia uma preferência dos estudantes por ter o seu caderno, né? Mesmo nas situações muito apostiladas, né, de escola muito padronizada, as coisas de sala de aula, todo mundo tem o seu caderno, suas anotações ali. E uma coisa que é muito forte nesses achados é que as notas que você toma, os comentários que você faz, as anotações que você produz na interação com o conteúdo que você está estudando, lendo um livro, um artigo, assistindo um vídeo, vendo uma aula expositiva, não importa. Essas anotações, essas notas que saíram do seu punho, que usam o seu vocabulário, que tem a sua estrutura, né, linguística ali para explicar, suas estratégias discursivas para poder materializar aquela síntese, elas têm muito mais energia, elas são muito mais poderosas para serem reutilizadas no futuro por você. Então as ferramentas de IA, como o Notebook LM, por exemplo, elas têm como funcionalidade básica a possibilidade de tudo que você produz na interação, né, com o modelo de linguagem, conversando ali com as fontes que você sobe, que você transforma aquilo em notas, e as notas se tornam as suas bases no futuro. Eu não sei se vocês já usaram isso. O Notebook LM é uma versão do Gemini, né? Usa o mesmo modelo de linguagem do Gemini, mas é orientado para situações de aprendizagem. Em que medida? Ele tem basicamente ele é agnóstico a conhecimentos específicos. Ele tem uma lógica mais de você indicar quais são as fontes que ele vai usar, e a partir do uso dessas fontes você consegue montar mapas mentais, você consegue gerar um podcast, você faz quiz, né, roteiros de estudo, linhas do tempo, quando o documento tem séries temporais dentro dele. Então ele é como se fosse o Gemini do Google, mas ele tem já como pré-definições, funcionalidades iniciais dele, botões que desencadeiam como se fossem prompts, né, que exploram essas questões. Então você consegue, por exemplo, pedir para um documento no Gemini gerar uma linha do tempo, um quiz, mas isso no Notebook LM ele é um botão, então fica mais fácil. Mapas mentais é um pouco mais complicado de você fazer no Gemini com um prompt mais sofisticado, mas você também faz, isso aí tem pronto lá, tá, no notebook. E o podcast também tem resumo em áudio, né? Mas ele tem uma coisa de fazer conversa, botar as pessoas conversar. Você pode selecionar o tom da conversa, dar ênfase em alguns aspectos e outros não. Tem como você converter entre idiomas, enfim. O Notebook LM é uma ferramenta de estudo, né? O Google chama isso da iniciativa Learn LM, né? Que seria modelos de linguagem para aprendizagem, assim. Então você foi testado com professores, então tem uma outra história aí. Quando você olha para como o Notebook LM funciona, ele tem essa possibilidade de tudo que você gera, o quiz, o guia de estudo, a linha do tempo, suas próprias notas, o que você conversa com o texto, ele transforma em fontes, e essas fontes você pode, no canto esquerdo da tela, por exemplo, desligar os artigos que subiu, o capítulo de livro, etc, né? Pode ligar e desligar as fontes e utilizar as suas próprias anotações, as coisas que você produziu como fonte. Isso é uma questão fundamental, que tem raízes no uso dos cadernos que a gente fazia, né? Que vocês davam para a prova,
com as suas anotações e não com o livro de novo. Quando você volta no livro, você está lidando novamente com um conhecimento que foi construído por outra pessoa, que tem uma outra estrutura discursiva envolvida ali, outras estratégias de comunicação que não são as suas, e mnemônicas inclusive, né, de você lembrar do que está falando, que não são as suas. Então quando você escreveu aquele negócio e você retoma suas anotações, é como se você estivesse conversando com você mesmo, assim. Então tem toda uma coisa de um aspecto de similaridade do pensamento, que é o seu pensamento estava ali. Talvez você melhorou um pouco, está um pouco mais claro, mas é você, né? Então é melhor. Então, quando a gente explica para as pessoas o papel, por exemplo, de você transformar um chat que você fez numa nota para estudo, isso não é tão valorizado porque você pode fazer o chat muito fácil. Mas a construção desse chat tem um papel para o seu eu do futuro que o chat que vai sendo acumulado e que não serve para nada não tem, assim. Então tem essa questão que ela me parece... Começou a chuviscar, que beleza. 22 graus aqui, mas não estava chuviscando, começou a chuviscar. Adoro. Vamos aí. Isso é uma questão. A outra que também que se sabe muito, assim, é a multimodalidade, né? Às vezes você está tentando... Eu já falei sobre isso aqui. Você está tentando ler um texto e você não conseguiu entender. E aí você pode ver um vídeo, assistir um vídeo de um pesquisador que está, por exemplo, apresentando o conteúdo, um livro, né? Você está lendo um capítulo de um livro. Você vê uma palestra do cara falando sobre o livro dele. Ajuda, né? Você vai ter uma outra modalidade, né, daquele conteúdo, temos da pessoa falando e usando slides, sei lá, ou só batendo papo numa entrevista, que complementa o que você fez na leitura. E aí depois você vai lá e de repente lê uma entrevista do cara sobre o livro. É uma outra coisa. Aí você vai lá e faz uma atividade. É uma outra coisa. Então essas possibilidades de você experimentar aquele conteúdo de diversas formas, às vezes mais práticas, às vezes você tem uma coisa para você assistir, outra para você escutar, ajuda, porque você diversifica as fontes. E às vezes uma dificuldade que você está tendo, que ela é de lidar com o código daquela modalidade, por exemplo, fórmulas, né? É muito comum na matemática, dificuldade, na física, enfim, de você lidar com a abstração que está colocada naquele encadeamento de símbolos ali. Às vezes o cara demonstra para você no quadro e você fala, opa, agora eu entendi. Porque ele não está frio, né? Ele está sendo comentado e discutido enquanto é escrito. Então essas ferramentas de IA também fazem isso. Elas oferecem para a gente essa variabilidade do mesmo conteúdo. Claro que tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes tem umas barberagens aí. Mas como o Notebook LM, por exemplo, ele é agnóstico em relação às fontes, as bases de conhecimento, ele só mantém a estrutura geral da linguagem. E se eu não me engano está usando o Flash 2.5, que é o modelo mais novo do Google. Não sei o quanto que entra do Pro ali, mas o Pro é mais sofisticado, talvez seja mais perto do Pro, talvez uma coisa intermediária, eu não sei dizer. Eles dizem que são os modelos mais atualizados do Gemini que eles usam, né? Então é difícil saber exatamente o que ele está falando, mas enfim, é isso aí. E aí você vai ter essas possibilidades. Uma outra coisa interessante também é essa história de você poder discutir com as pessoas que você está fazendo, fazer um trabalho em grupo. Tem essas vantagens por isso, você pode ter contraditório, ideias diferentes, e nisso as IAs são muito frágeis, né? Por conta do princípio do alinhamento, que elas não vão discordar de você, elas não vão desencorajar você a fazer uma coisa que você manifesta interesse de fazer, enfim, que é uma coisa a ser criticada, inclusive. Mas quando você está conversando com os colegas, isso muda um pouco, né? Você tem possibilidades, por exemplo, de bater papo com os colegas, de discutir e tal. E aí você tem como, por exemplo, pedir para o Notebook LM gerar o podcast, sendo como se fosse um debate entre dois textos que trabalham com ideias que elas são opostas. Por exemplo, pegar, sei lá, para economia, você pega um texto, né, dos economistas mais heterodoxos, criticando uma certa política econômica, pega os ortodoxos criticando a mesma política econômica e pede para os interlocutores lá do podcast apresentarem, fazerem a contraposição das vias. Isso é muito legal para você pensar um pouco. O ideal seria que você lesse os dois textos antes, né, para você se inteirar do assunto, conhecer as bases, e depois, quando a discussão acontecer nos termos do podcast, você sabe o que está rolando e você tem uma outra escuta, né, uma outra leitura nesse caso também dos textos, numa perspectiva um pouco diferente, talvez tenha escapado algum aspecto que você não viu e tal. Isso é uma outra coisa interessante. Mais uma também é que o Notebook LM, como o Gemini, você pode compartilhar as conversas ou os notebooks que você está fazendo
com os colegas. Então você pode ter um trabalho meio colaborativo de explorar o texto a 10, 15 mãos no mesmo espaço, que é o que a gente às vezes se reunia para discutir um texto para ler junto, né? Isso é muito legal, mas hoje as pessoas elas têm essa coisa de cada um trabalhar na sua casa, fazer tudo pelo Meet ou pelo Zoom, não sei. Então você pode compartilhar com um grupo de pessoas os seus notebooks e a coisa ser discutida, o cara poder ver o prompt que você fez, e trocar as ideias, refinar e tal, que tem muito a ver com essa discussão coletiva para chegar a um consenso, né? A ideia de consenso sobre a discussão de um texto é importante, porque às vezes a pessoa tem uma visão diferente da sua e ela tem um pouco mais de precisão para entender um aspecto que você talvez não tenha entendido. Então sempre me interessa essa história de você poder também utilizar a IA como uma ferramenta de mediação, que é o que a gente deveria fazer também nesses debates, nessas discussões. Tem alguns aspectos, por exemplo, dos sistemas personalizados de ensino, que a tutoria faz esse papel. Você vai lá conversar com um tutor, que geralmente é um outro estudante, para você tirar expor o seu ponto de vista e ver se alguém mais experiente que você talvez teria isso também. Tem um pouco a ver com a zona de desenvolvimento iminente do Vygotsky ali, né? Ou proximal também, que se usa em português. Que é essa história de você ter uma interlocução interessante, estabelecer um diálogo com alguém que também está lendo, que você conhece, mas com um pouco mais de experiência, e essa troca ser uma troca construtiva, interessante, né, para você poder rever os seus pontos de vista. Então eu sempre vejo assim também esses recursos que estão nessas IAs dessa maneira. O estudo solitário é muito mais difícil, né? Mas tem uma série de coisas curiosas, se as pessoas sabem ler um texto, né? Então, por exemplo, você está lendo um texto, tem gente que lê o texto e marca, mas não escreve por que marca. Tipo, eu sublinhei essa parte aqui, pra quê? Não sei. Aí depois eu volto no texto, não sei porque eu marquei aquilo, por que aquilo foi importante. Eu, como sou colecionador de livro, eu tenho um cômodo muito interessante assim. Às vezes eu compro um livro usado, antigo, que está esgotado, e ele vem marcado. Quando ele vem marcado sem nada, eu acho muito incômodo. Mas quando ele vem marcado e tem o comentário da pessoa no cantinho da página, eu fico mega curioso para saber o que ela estava estudando. E por que aquele comentário que ele fez é interessante para ele, eu fico mega curioso. Enfim, doideira, né, gente? Mas é isso. Eu gosto de conhecer o raciocínio das pessoas enquanto elas estudavam uma ideia que também me interessa. Assim. E eu acho que é muito nesse sentido, né? Porque a gente também pode usar a IA para a gente no estudo, né? Aumentou a chuva bastante. Então, assim, além dessas questões todas, né, desses hábitos de estudo, de você poder marcar, e quando você marca, você escreve por que é importante, de produzir notas com qualidade, de você, quando chegar na resolução do exercício, se for possível, você está fazendo atividade, né, o exercício, se você puder registrar o seu pensamento para chegar na solução, fazer ao contrário, né, fazer o reverso, o inverso da solução. Então, se você realmente chegou numa resposta e você acha que ela faz sentido, você fazer o contrário, né? Para ver se você vê se daquele percurso que você fez de fato fica de pé, ou testar o resultado, né? Como se fosse, sei lá, as raízes da equação, mais ou menos isso. Então você volta e coloca as raízes da equação e vê se zera, por exemplo. Então são coisas nesse sentido, assim, que eu acho interessantes e que elas têm... Ixi, eu acho que quebrou o carro lá na frente. E aí você tem, enfim, né, essas dificuldades ali de testar, né, se o que você chegou tá certo. Então você tem que aprender também essas estratégias de verificação, de trabalhar com contrafactuais para você poder ver o seu raciocínio, sei lá, em uma situação hipotética. Ai! Meu Deus do céu, o cara quase bateu em mim. Se eu não tô esperto, tinha ido embora. O podcast ao vivo tomando uma pancada de outro carro. Rapaz, pessoal, na chuva começa a ficar muito doido, né? Foi mal pelo... Eu vou botar sinto muito, vou ter que botar um bip aqui. Porque eu tive que xingar. Porque, putz, o cara quase enfiou o carro em mim. Meu Deus. Enfim, tô esperto. A gente tem uma necessidade de aprender, né? Fazer essas verificações inversas, né? De trabalhar com a lógica ao contrário, para poder saber se os passos que me levaram à solução ficam de pé, dadas as raízes, né? Por exemplo. Eu sempre vou para matemática porque eu acho que essa coisa da abstração na matemática ela assusta mais as pessoas, né? Então, eventualmente, você consegue ter um pouco mais de precisão na hora de dar o exemplo, né?
Além disso, gente, assim, aí vem uma coisa um pouco mais concreta, né? Assim, a dificuldade que é selecionar um bom texto para você subir no Notebook LM ou no Gemini. Não adianta você pegar um texto ruim e subir. Então, esse exercício da curadoria também é muito difícil, ele não melhorou com as IAs, tá? A gente ainda não tem necessariamente estratégias fáceis de você ensinar para as pessoas a reconhecer um bom texto. Mesmo esses índices de impacto que a gente tem de citação, não é esse o caminho só. Não é o livro é mais vendido, um best-seller. É indicativo de que ele é um bom conteúdo, né? Só que ele está fervendo ali, ele está nas tendências. Então, ainda fica o desafio de selecionar boas fontes, né? De você ter diversidade de fontes, mas dentro do universo contido que contribuam para o seu entendimento. Então não é moleza também, não é só porque você pode subir um texto no Notebook LM e fazer para você resumo, mapa, o diabo. Isso não te isenta do trabalho de selecionar um bom texto. Isso continua sendo um desafio, né? É uma coisa parecida com reconhecer um bom estudo, assim. Muitas vezes a gente tem uns clichêzinhos, umas dicasinhas, né? De tipo criticar sei lá, a potência estatística do estudo porque o N é baixo, assim. Tem poucos participantes, não é bom. Calma, eu tenho um monte de paradigmas diferentes de pesquisa aí. Alguns deles, inclusive, com delineamento de sujeito único. Então, ter uma pessoa só não é um problema, necessariamente, né? Sem contar os estudos que não são empíricos, né? Tem uma cacetada de coisas que se faz, por exemplo, em ciências empíricas como a psicologia, que não necessariamente são empíricas de fato. Você pode trabalhar com modelagem ali e tem uma série de restrições em termos computacionais que te dão encaminhamentos, te apontam consequências que podem ser investigadas de maneira empírica, mas o estudo em si não precisa ter nem sujeitos, assim, participantes, né? Então, tem uns clichês que a gente usa para tentar avaliar a qualidade do estudo, não necessariamente eles funcionam sempre, né? E finalmente, não menos importante, né? Essa coisa de você poder tentar cercar o conteúdo. Tem ferramentas mais legais, tipo o Research Rabbit, por exemplo, né? E o Connected Papers, que são mais para acadêmicos, para pesquisa, mas elas são muito legais no sentido de que elas permitem que você suba um artigo, por exemplo, numa ferramenta dessa, e ele te mostra a rede cienciométrica que está em volta, quem são os outros autores, quem publicou citando aquele trabalho, como é que foi o desdobramento no tempo, né? Desses textos. Então você consegue, de certa forma, a galera não deixa a ambulância passar, é impressionante. E deve dar uma agonia da equipe estar ali dentro com a ambulância, né? Porque às vezes o cara tá precisando chegar correndo e ninguém consegue já o cara sair do lugar. Vai pra frente. Vai pra frente, filho, tem ambulância ali. Eu não ligo, né? Não é pra mim, então dane-se. Esse cara é muito doido, enfim. E aí você vai ter, né, essa rede que eles levantam dos trabalhos em termos de quem citou quem veio depois de quem. Isso ajuda você um pouco a saturar, né, o domínio do trabalho que você está lendo. Mas não necessariamente isso é o fácil de fazer, por uma coisa meio de sala de aula, assim, da graduação e tal. Mas é um caminho. Mas é difícil, né? Você saber se você cobriu, se você encontrou as lacunas, se você incorporou as críticas, o contraditório. E assim o Notebook LM sozinho não faz muita coisa, né? Ele é só um baita de um caderno legal para você poder usar. Mas o trabalho de você escrever no caderno, tomar suas notas e depois analisar, utilizá-las de maneira consistente, é que é a onda, né? Aí que é a dificuldade. Beleza? Então assim, vamos lá. Eu acho que talvez a principal contribuição dessas ferramentas é potencializar os bons hábitos de estudo. Não necessariamente esses bons hábitos estão fortalecidos, né? Eu vou colocar também na descrição desse vídeo aqui o pessoal lá de São Carlos, que tem um projeto chamado Pro Estudo, que é muito legal, com uma série de técnicas sobre como estudar melhor. Tem até um livro que você pode comprar para ler, que é mais direcionado a professores, mas funciona muito bem, tá? E que assim, estudar é uma arte, gente. Ninguém nasce sabendo estudar, não. Tem que aprender a estudar. E você tem que desenvolver essas habilidades de estudo, né? Além de todos os problemas que a gente tem hoje, de atenção sustentada, né? Dificuldade de você manter foco em alguma coisa por bastante tempo. Além disso tudo, né, tem até essas técnicas, né? De como é que você prepara o material, como é que você faz a primeira leitura do texto, assinar algumas coisas, define objetivos, gera expectativas sobre o texto que você vai ler. Tudo isso está mantido, não mudou nada com a IA. Só que você tem ferramentas que ajudam você a fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Talvez essas ferramentas de IA vão combinar tudo que a gente tem espalhado aí, de mapa mental, não sei o que todo mundo usa, né, como estratégias didáticas na sala de aula, num lugar só. Então talvez seja uma boa coisa também, mas tem que aprender a usar esse negócio. Beleza?
Ó, 21 graus, caiu a temperatura, a chuvinha tá rolando. Espero que fique assim o dia inteiro, porque é um dia mais confortável para trabalhar e tal. Se aumentar muito a chuva fica ruim, então fica como tá bom, né? Hoje de tarde tem a segunda oficina de IA. Amanhã dia normal de aula. Sexta-feira acabou, a semana sextou. Tenho coisas mais administrativas para fazer. E semana que vem congresso de avaliação psicológica em Belo Horizonte. Beleza? Talvez grave o vídeo na sexta de novo, talvez não. E se eu não gravar, fica só para a semana do dia 21, com a resenha do evento e de repente alguns comentários sobre a oficina de IA de hoje que vai rolar também. E para onde que vai o projeto TEIA, né? Que é essa história da gente fazer extensão para difusão de IA como tecnologia educacional, beleza? Valeu aí, galera. Bom restinho de semana. Cinto de segurança. Cuidado com os doidos no trânsito, precisando tomar fechado igual eu tomei, né? E respeito os pedestres e tal. E valeu.